gosto do frio, né? Mas Cuiabana é meio violento. Então eu estava olhando, conversando com metade dos meus parentes são dessa cidadezinha lá, chamada Palmas. Uma cidade bem alta, venta muito. Aí eu estava olhando ontem, estava -5 lá. Ah, tá bom, menos. Mas considerando que agosto lá já não fica entre 2, 3 graus, né? Então, menos em agosto foi surpreendente, né? Mas vamos lá, pessoal. Bom dia para vocês todos. A Lisandra ainda não vi o rostinho. Eu comecei a gravar a aula agora, são 8h44. Vamos ver se até umas 9h10 a gente termina. A próxima aula de vocês está marcada para que hora? Só para eu organizar o meu horário aqui e não atrasar vocês muito. 9h30. Então até 9h25 a gente vai, tá bom? Então vamos lá. Eu já estou com o slide aqui no jeito. Já vamos liberar o slide aqui para vocês. Vamos continuar. Na aula passada, nós falamos sobre a competência em termos de legislação e administração para a defesa e proteção do meio ambiente. Tá? Então, a Constituição fixou essa competência em matéria ambiental entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, né? Até porque você tem que partir da premissa ou imaginar que, pela extensão territorial do Brasil, fica muito difícil você centralizar num órgão só para cuidar de todas as questões ambientais, né? Caiu uma ponte em algum lugar, um rio encheu, pegou fogo em algum outro lugar do país, é muito complicado você administrar essa situação, tá? Esse som que vocês estão ouvindo atrás é minha esposa que está tendo uma aula de francês, que nós estamos no mesmo local. Então, de vez em quando ela vai falar, mas está tudo tranquilo. Bom, vamos lá. Agora vamos falar sobre a responsabilidade administrativa, tá? Então, no caso aqui, a responsabilidade administrativa, ele está falando de como que os órgãos da administração vão atuar na defesa e preservação do meio ambiente, dos recursos naturais. E aí, meio ambiente, a gente já tem que levar em consideração que não é apenas o natural, é o artificial, o cultural e do trabalho, tá? Como a gente já viu lá atrás. E aí, a fiscalização, os órgãos de fiscalização, sejam eles federal, seja estadual ou municipal, eles têm todo um instrumento que eles podem utilizar, a administração tem alguns instrumentos que eles podem utilizar no sentido ou de antecipar e alertar a pessoa para que ele não produza uma degradação de qualidade ambiental ao nível de uma poluição, e aí gere um dano ambiental, fazendo autos de notificação, até punições na esfera administrativa. As punições podem começar desde uma advertência, aplicação de multas, até o cancelamento da atividade, da autorização para o desenvolvimento da atividade econômica em um determinado local. Seria o cancelamento do alvará de localização e até mesmo do CNPJ, ou a permissão, alguma coisa assim, tá? Isso tudo está previsto ali, de novo, no parágrafo 3º do artigo 225, lembrando que esse símbolo aqui significa parágrafo, tá? Lá da Constituição Federal, que é a base jurídica, legal, de todo o direito ambiental brasileiro. Aí, além de vários outros dispositivos na Constituição, como a gente já viu anteriormente, também tem algumas leis federais esparsas, assim como leis estaduais e municipais, tá? Mas todas essas outras leis, elas vão estar em harmonia com a Constituição Federal. Então, a gente compreendendo bem, com profundidade esse artigo aqui, e todos os seus parágrafos e incisos, a gente praticamente entende toda a estrutura jurídica da questão do direito ambiental no Brasil. Tá? Então, aqui no parágrafo 3º, ele diz que as condutas e atividades que são consideradas lesivas ao meio ambiente, isso não quer dizer que ela produziu uma lesão, mas ela tem potencial. Então, desde qualquer atividade econômica ou conduta que tenha potencial capacidade de lesar o meio ambiente,
em lesando, sujeitarão esses infratores, que são os poluidores, sejam pessoas físicas ou jurídicas, e as jurídicas tanto faz se for de direito público como de direito privado, as sanções penais administrativas. Então, quando ele fala administrativa, ele abre toda uma gama de instrumentos disponibilizados para as administrações federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais, para imputarem algumas penas ao nível da administração, né? Sendo a mais usualmente conhecida as multas, tá? Independente da obrigação de reparar os danos causados. Então, essa parte final aqui a gente já estudou, né? Que a gente já viu lá no princípio do poluidor-pagador, de que sempre que houver uma degradação, um dano ambiental, a primeira objetivo será a reparação do próprio atributo ambiental, né? A restauração do próprio atributo ambiental que foi degradado a sua qualidade, tá? Então, caiu uma árvore, você derrubou uma árvore, você vai lá e replanta uma árvore da mesma essência e vai cuidar dela nos primeiros 5 anos, para ver todo o desenvolvimento vegetativo da árvore. Então, é assim que funciona, tá? Então, agora nós vamos ver essa questão das punições administrativas, que é o que a gente chama de responsabilidade administrativa, tá? Então, quem é que pode impor as sanções administrativas? Órgãos vinculados de forma direta ou indireta dos entes estaduais. Por que ele fala indireto? Porque tem estado em que, ao invés de ter uma secretaria do meio ambiente, eles fazem convênios com ou uma polícia, entendeu? Militar, e aí, né, porque na polícia militar desse estado tem uma polícia ambiental ou florestal, né, e assim vai indo, tá? Às vezes é uma fundação, tá? Então, parece que no Rio é uma fundação que cuida da preservação e do meio ambiente lá e do licenciamento. Então, pode ser tanto na administração direta, uma secretaria com secretário adjunto, vinculado ao governador, ao prefeito, né? Por exemplo, no governo federal, quem faz essa parte aqui é o IBAMA, tá? Que é um instituto, tá? Então, é uma autarquia indireta, tá? Então, são órgãos que são vinculados de forma direta ou indireta com um dos entes da federação, União, Estado, Distrito Federal e municípios, e eles é que têm a competência, né, de aplicar as sanções administrativas, no limite de suas competências, tá? Então, existe situação que é específico da União, então o IBAMA que vai fazer essa autuação. Tem situações que são específicos dos estados e do Distrito Federal e tem situações que são específicos do município, tá? Nós vamos ver isso tudo mais lá na frente. E aí, respeitados esses limites e competências, eles vão impor regras de conduta, que a gente chama de efeito pedagógico, aqueles que estão sob a jurisdição administrativa desses órgãos. Então, toda vez que há uma sanção administrativa, o grande objetivo dela é o efeito pedagógico, para convencer a pessoa a não voltar a praticar, a não reiterar, a não repetir aquela conduta lesiva ao meio ambiente, tá? E também tem um efeito reflexo, que a gente chama de imediato. O imediato é para quem está sendo punido, levando a advertência, a multa e até o cancelamento do alvará de funcionamento. Existe também, esse é o imediato, é aquela pessoa, mas também tem um reflexo em toda a sociedade, que a gente chama de efeito pedagógico imediato, tá? Que todo mundo que está vendo aquele empresário sendo punido, as pessoas ali do ramo dele falam, opa, vamos prestar atenção, porque o fulano de tal não quis respeitar a orientação da administração e cancelaram o alvará dele, então vamos nos adequar.
Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo bem prático, tá? Existia um restaurante na Avenida do CPA e aquilo ali bombava, notadamente sextas e sábados. E com chopp, era um bar tipo um chopão da vida, com música ao vivo. E existe um instrumento dentro da legislação municipal, criado pelo Estatuto da Cidade, o Estatuto da Cidade é que regra como que as cidades se organizam, em zoneamentos e tudo mais. É uma lei eminentemente de direito ambiental artificial. Então, ali dentro do Estatuto da Cidade, criou-se instrumentos de preservação do meio ambiente artificial, ou seja, do bem viver, da sadia qualidade de vida dentro das cidades. E a partir desses instrumentos, a legislação de Cuiabá, com base nessa legislação, também previu esses instrumentos chamados reclamação de vizinhança. Tecnicamente, a gente chama isso, reclamação de vizinhança. Então, houve uma reclamação de vizinhança contra esse restaurante. Era uma senhorinha que, no apartamento dela, fazia muito barulho quando tinha música ao vivo. O som era muito, muito alto dentro do apartamento dela, ainda que uns 300, 400 metros longe do local. Tá? Em tese, isso parece uma coisa meio sem sentido, né? E ela reclamava que ela não conseguia dormir. Então, quando ela fez essa reclamação, a fiscalização do meio ambiente do município de Cuiabá, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, na época, foi até o apartamento dela, pediu licença, ela concedeu a licença, e eles levaram um aparelho chamado decibelímetro, que mede ruídos, né? E na nossa legislação, depois das 10 horas, no limite da propriedade, o som, o ruído, o volume que você pode produzir de som não pode ultrapassar no limite da propriedade, ou seja, em cima do muro da sua casa, a 50 decibéis. Tá? Bom, a partir das 10 horas da noite. E eles foram, era mais ou menos às 11 horas da noite, na casa dessa senhora, com o decibelímetro, com a janela fechada, dava 90 decibéis. Com a janela aberta, ia para 140, 150 decibéis. E realmente era muito barulho, né? Mesmo bastante distante. Tá? E o que chamava atenção, e depois a ciência vai explicar por quê, é que andares abaixo não fazia aquele barulho. Tá? 5, 6 andares para baixo, o barulho era bem mais tranquilo. Mas no andar dela, o barulho era muito alto. Descobriu-se que o seguinte, o som, quando ele vai propagar da fonte da onde está sendo produzido o som, você tira uma reta normal, horizontal. Dessa reta normal, você põe certinho no centro da caixa de som e sobe um ângulo de 27 graus. Nesse ângulo de 27 graus, o som propaga quase sem perder a potência. E então, aquele quarto dela estava exatamente a 27 graus da normal em relação à fonte de ruído. E era muito barulho. Então, o que a administração fez? Fez todo um auto de constatação de que realmente naquele quarto daquela senhora, o ruído produzido por aquele restaurante era muito acima do permitido na lei, e foi dado uma notificação para o restaurante, dando um prazo de 30 dias para ele se adequar. Tá? Então, foi uma notificação, um auto de notificação. Ele podia se adequar de várias formas, ou fazer um tratamento acústico, né? Ou acabar com o som. Desce 10 horas da noite, ele tirava a música ao vivo. Passado 30 dias, a fiscalização voltou no restaurante e o empresário lá falou que ele não ia fazer, que ele não ia aceitar fazer esse tratamento acústico, tampouco acabar com o som, porque aquilo ali era fundamental para a atividade comercial dele, que se tirasse o som ambiente ia diminuir bastante o movimento da sua loja. Aí o município não aplicou multa, simplesmente cancelou o alvará de localização e funcionamento do restaurante.
Ele entrou na justiça para ver se revertia a situação, não conseguiu reverter e o restaurante foi fechado. Tá? Então, isso aí mostra a questão da responsabilidade administrativa. Tá? Para vocês verem que é forte. É bem verdade que esse empresário já tinha precedentes lá na administração, porque ele tinha um outro restaurante que vivia dando problema. Então, a administração achou por bem nem fazer advertência, nada não, foi direto com uma pena mais forte. Então, olha aqui, ó, os tipos de sanções administrativas que existem. A advertência, multa, apreensão de bens, por isso que às vezes você chega numa madeireira e apreende tudo, destruição ou inutilização de produto, de repente a pessoa fez uma plantação de uma espécie que não é do bioma brasileiro e que põe em risco toda uma vegetação aí de um bioma. Então, você vai lá e destrói isso, tá? Inutilização de produtos, suspensão de venda, suspensão de fabricação, embargos, que é só parar por um momento, tá? Demolição de obras, porque pode ser uma questão no meio ambiente artificial, embargo, suspensão parcial ou total da atividade, foi o caso que aconteceu, que eu contei para vocês do restaurante, e ainda restritiva de direito, impede a pessoa de ter um restaurante, de ter um posto de gasolina, enfim, tá? Ser madeireiro, ou então de explorar a sua fazenda, e vai embora. E tem várias outras situações que podem acontecer, tá? Além do âmbito constitucional, que está lá no parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição, na Lei 9.605 de 98, que é a lei das infrações ambientais, essa é muito famosa, lá no seu artigo 70, ele diz assim, considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas do uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Você vê que é muito amplo isso daqui. Tá? Então, quando chega o IBAMA, quando chega a SEMA, quando chega a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e utiliza esse artigo aqui, ele é um instrumento muito forte, disponibilizado para a administração exercer o seu poder de polícia. Tá? Então, isso é uma característica da administração. Né? E não, óbvio que não são todos os agentes públicos que podem exercer poder de polícia. Só aqueles que fizeram um concurso específico para isso, tá? Então, quando a gente fala poder de polícia, é o poder de príncipe, de autoridade que a administração tem, tá? O mais comum, que todo mundo conhece, é o do Estado, através das suas polícias militares. Mas tem as polícias civis e tem os fiscais, também exercem poder de polícia, tá? Mesmo aquele servidor que está ali no seu momento, que está na administração, desenvolvendo a sua atividade e função pública, ali ele também exerce poder de polícia. Tá? Então, existe um instituto dentro do Código Penal chamado de desacato à autoridade. Então, todo servidor público, dentro do seu cargo e função, no seu local de trabalho, ele é uma autoridade. Tá? Com maior ou menor competência, com maior ou menor responsabilidade, mas ele é uma autoridade. Chega alguém e começa a ofendê-lo, porque discorda de uma decisão que ele tomou ou que ele não tomou, e começa a agredi-lo, sob o ponto de vista pessoal, isso é um crime previsto no Código Penal brasileiro chamado desacato de autoridade. E esse desacato da autoridade, a gente classifica esse crime, esse tipo penal, de uma ação penal incondicionada. O que é isso? Quando um servidor público ele presta uma queixa numa delegacia de polícia, dizendo, olha, eu estava no meu local de trabalho, eu sou um fulano de tal, eu sou um professor,
de uma autarquia federal, né, universidade, Instituto Federal, veio um aluno e falou isso. Eu pedi para que ele se controlasse, ele continuou falando isso. Eu adverti que aquilo ali poderia ser enquadrado como crime de desacato à autoridade, ele continuou fazendo isso. O aluno ou a pessoa é fulano de tal. A hora que ele faz esse registro, vai ser instaurada uma ação penal que, mesmo que ele queira cancelar esse registro, não para mais. Por isso que é chamado de ação penal pública incondicionada. Ela depende de uma retificação, de uma condição futura para que ela dê continuidade. Então, o desacato de autoridade, vocês têm que tomar cuidado na hora que vocês falam mais duro com alguém que esteja exercendo cargo de função pública. É óbvio que também vocês não vão ser sangue barata, tem que aceitar tudo de uma forma pacífica e tá tudo bem. O que eu estou querendo dizer é a forma como você vai se manifestar, ela tem que ser a menos agravante possível, mesmo que você discorde totalmente do fiscal que está fazendo a fiscalização lá na sua empresa, para que você, além do problema que você está tendo com a administração, não tenha um problema na esfera criminal. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Tranquilo? Então, vamos que vamos. Então, eu quis falar sobre poder de polícia, tá? Então, um fiscal do IBAMA, um fiscal da SEMA, um fiscal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ele também tem poder de polícia. Não é só apenas a Polícia Militar, ou Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, que possui poder de polícia. Tá? Alguma dúvida? Bom, então aqui, ó, na própria lei que fala sobre a lei das infrações ambientais, que é essa lei 9.605, ele diz o seguinte, ó, são autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, chamado SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das capitanias dos portos do Ministério da Marinha. Isso aqui, ó, está no parágrafo 1º do artigo 70. Então, vira e mexe, o IBAMA, a SEMA, né, e as secretarias municipais fazem concursos públicos para a contratação de fiscais. Então, essas pessoas é que são designadas para as atividades de fiscalização. Tá? É possível também, por conta da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é lá de 88, aquela anterior que nós estávamos estudando, que tanto a União, os estados, o Distrito Federal e o município façam convênios. Tá? Então, por exemplo, Mato Grosso, ele, além da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, tem convênio com a Polícia Militar de Mato Grosso, que é uma autarquia. Ela não é da administração direta, ela é da administração indireta, a Polícia Militar. Então, existe um convênio, tá? E aí esse convênio foi firmado com a Polícia Militar, e a Polícia Militar, em razão desse convênio, criou um batalhão especializado, que é o Batalhão de Polícia Florestal. Tá? Esses policiais são treinados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente para fazer a fiscalização e a auto de infração. Então, além do poder de polícia repressivo, que a gente chama, a Polícia Militar é uma polícia repressiva, que ela entra armada e vai e prende a pessoa, que está lá em algum lugar cometendo um dano ambiental, cortando uma madeira que não pode, pescando peixe que não deve, enfim. Além disso, de prender e levar preso para a delegacia de polícia, ele também pode ali mesmo lavrar uma multa. Então, ele faz as duas punições, tanto a nível criminal, penal, como também a nível de infração administrativa, que é a multa. Então, eles olham, ó, tem tantos peixes que estão fora da medida e que você não poderia estar transportando, isso aí vai te custar uma multa, vai ser aplicada uma multa de tantos R$1.000.
já prende carro, já prende barco para ser leiloado para ajudar a pagar a multa. Então, as coisas são meio rapidinho. Tá? Vamos que vamos. Então, agora nós vamos conhecer o SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Vocês precisam entender para vocês, como profissionais de processamento, se relacionar com isso. Então, ele começa com o primeiro órgão que tem, se chama Conselho de Governo. Tá? Esse Conselho de Governo ele está hierarquicamente superior ao Conselho Nacional do Meio Ambiente, também conhecido como CONAMA. Dentro da estrutura do CONAMA, nós vamos ter a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República. Tá? Essa secretaria vai estar hierarquicamente, ela que vai administrar o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Tá? Cada estado tem um IBAMA, tá? Um instituto desse. Depois os órgãos seccionais e depois os órgãos locais. Seccionais são os que estão nos estados, locais que estão nos municípios. Tá? Além do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais, aqui vinculado à secretaria, não está nesse desenhozinho, mas também tem, de uma forma paralela ao IBAMA, o ICMBio, tá? Que é o Instituto da Biodiversidade Chico Mendes. Tá? Eles fazem toda uma questão de pareceres para fins de licenciamento ambiental. Tá? Eles não têm poderes de polícia de impor multa, mas eles podem dar um parecer negando o licenciamento. Então, é muito forte a atuação deles. Ok? Então, basicamente, o SISNAMA é isso aqui. Ó, tá? Para que um estado da federação participe do SISNAMA, assim como o município, a regra é o seguinte, que está nessa lei lá da Política Nacional do Meio Ambiente. Tá? O estado ele tem que criar um fundo estadual do meio ambiente, tá? E uma secretaria nacional do meio ambiente, uma secretaria estadual do meio ambiente. A mesma coisa o município, ele tem que criar um fundo municipal do meio ambiente e uma secretaria municipal do meio ambiente. Uma secretaria ou um instituto, pode ser uma autarquia, não precisa ser da administração direta, ok? Então, o prefeito pode fazer essa opção, o governador também pode fazer essa opção, ou pela administração direta, uma secretaria de Estado, ou indireto, um instituto, como é o caso do IBAMA, que não é da administração direta do governo federal. Embora existiu o Ministério do Meio Ambiente, mas o que faz o licenciamento continua sendo o IBAMA, tá? Que é um instituto. Tá? Bom, esses fundos aqui que tem, como tem também a nível federal, eles são abastecidos pelas taxas dos licenciamentos ambientais e tem como objetivo financiar estudos ambientais, pesquisas ambientais, a informação ambiental e a educação ambiental. Tá? Aqui a nível federal, aqui a nível estadual, aqui a nível municipal. Alguma dúvida? Então vamos para frente. Vamos conhecer um pouquinho mais cada um deles. Está aqui, ó. Essa aqui é a estrutura do SISNAMA, tá, pessoal? Então, órgão superior, Conselho de Governo. Qual que é o objetivo? Fazer uma assessoria ao presidente da República. Ou seja, o Conselho ele não tem poder de decisão. Quem decide é o presidente da República. Eles apenas e tão somente assessoram, dão pareceres, tá? Que não vinculam o presidente da República. Tá? É igual consulta de médico, ele te dá consulta. Agora, se você vai seguir o que ele está falando, é outro papo. Você é que toma a decisão. Tá? Então, a assessoria, ele vai fazer o assessoramento a nível da presidência da República na formulação da política nacional e diretrizes para o meio ambiente e recursos renováveis. Tá? Então, aqui, ó, no momento que nós estamos, seria importante
fazer uma fiscalização na costa para evitar que manchas de petróleo apareçam novamente. Vai fazendo as sugestões e aí o presidente da República, através de todos os outros ministérios, vai desenvolver a sua articulação política a nível nacional. Ok? Órgão consultivo e deliberativo é o CONAMA. Você vê que esse aqui não é deliberativo. Por que o CONAMA é deliberativo? Porque ele tem o poder de criar resoluções. As resoluções têm força de lei a nível nacional. Tá? Veja que ela não é uma lei, mas tem força de lei. Né? Qual é o objetivo ou a finalidade do CONAMA, desse Conselho Nacional? Assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e recursos naturais. Então, o CONAMA é um conselho gigante, tem gente de todos os setores da sociedade. Tá? Eles debatem lá na sua plenária tal, e falam, olha, nós precisamos resolver o problema das lavanderias do país, porque usam produtos químicos que soltam na rede de esgoto e que isso aí pode causar problema nos rios, papapá, papapá. Aí eles mandam uma mensagem para o Conselho de Governo. Aí o presidente da República, ok. Porque, às vezes, uma resolução não resolve. Eles precisam de uma lei. Então, eles mandam um parecer, um estudo para o Conselho de Governo. O Conselho de Governo manda para o presidente da República, aqui, para resolver isso, precisa de uma lei. O presidente da República vai fazer o seu debate, vai chamar o presidente da Câmara, o presidente do Senado, eles conversam, sua liderança, não sei o que lá, papapá, montam um projeto de lei, mandam para o Congresso Nacional, virou lei. Aí virou lei, aí o CONAMA vem e vai elaborar normas e padrões ambientais. Vem com as resoluções, né? Porque essa resolução ela sempre tem que estar amparada numa lei. Tá? Vai se referir a uma lei. Então, às vezes, precisa de uma lei para eles montarem uma resolução, o caminho é esse. Tá? Elaborar as normas, ou seja, são as resoluções, e também padrões através de resoluções. O que são padrões? Ele vai falar assim, olha, na estação de tratamento de esgoto, ele tem que ter esse padrão para poder lançar o esgoto tratado no corpo d'água, tá? no corpo receptor de água. Tá? Olha, para você distribuir água nas cidades, o padrão é esse. É meio ambiente também. Tá? Já que eu vou fornecer água numa cidade, vai servir para todos os seres vivos que vão usufruir dessa água. Então, ele vai definir os padrões. Ok? Órgão central, Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da República. Qual que é o objetivo? Planejar, coordenar, supervisionar e controlar como órgão federal a política nacional e as diretrizes governamentais. Então, a secretaria ela está subordinada ao CONAMA, mas ela vai mandar muitas ordens para o IBAMA. Inclusive, ela que cuida, por exemplo, da folha de pagamento de bens de consumo. Toda essa parte aqui, o IBAMA ele monta a sua LOA, né, a sua questão orçamentária do ano seguinte. Nós estamos em 2020. Em julho de 2020, ele já manda o orçamento deles, uma previsão orçamentária, para a Secretaria do Meio Ambiente, dizendo, o IBAMA de Mato Grosso precisa de tanto para desenvolver essas atividades. O de Roraima, não sei o que lá, manda todo mundo para cá. Esses caras pegam e mandam para este manda para esse aqui manda para este, e este entra na LOA, né, no projeto de lei orçamentário do ano seguinte, de toda essa estrutura aqui. Então, desde folha de pagamento, despesas fixas com água, luz, aluguel de carro, combustível, né, enfim, toda a despesa da administração entra nessa parte aqui. Tá? Então, o IBAMA, ele vai... o que ele vai fazer? Ele vai executar e fazer executar como órgão federal a política e diretrizes do meio ambiente. Tá? Vamos intensificar a fiscalização no bioma cerrado. Então, os IBAMAs envolvidos nesse bioma, porque veio toda essa política para cá, vai executar essa parte aí. Ok? Os órgãos seccionais, como eu já disse, são os órgãos, né, da administração direta ou indireta dos estados, tá?
e os órgãos locais dos municípios. Essa é a estrutura, né? A estrutura administrativa e jurídica do Cisnama. Tá? Veja que está nesse artigo aqui, ó, lá da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, no artigo 6º da Lei 6.938. Tá? Então, vamos ver o órgão de governo rapidinho. Função: assessorar o presidente da República. Né? O órgão, um órgão consultivo e deliberativo, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Tá? Ele vai estudar e propor ao Conselho de Governo as diretrizes políticas governamentais para o meio ambiente. Tá? Aqui tem todo, por exemplo, ele está se referindo ao artigo 6º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, né? E aí ele vai mostrando onde que está cada um, quem que criou. Então, o inciso 1 desse artigo 6º criou esse órgão, o inciso 2 criou esse outro órgão. Tá? Composição do plenário do CONAMA. Tá lá dentro da estrutura da lei. Olha aqui o tamanho dele. Entra o ministro do Estado do Meio Ambiente, que preside, o secretário executivo do Meio Ambiente, na condição de ser o secretário executivo, vai cuidar de toda a agenda. Um representante do IBAMA, um representante da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, um representante de cada um dos ministérios, das secretarias da Presidência da República e dos comandos militares do Ministério da Defesa, indicado pelos seus respectivos titulares, né? Um representante de cada um dos governos estaduais e do Distrito Federal, indicado pelos seus governadores. 8 representantes dos governos municipais, que possuem um órgão ambiental estruturado, ou seja, que participem do CONAMA, não são todos os municípios que são obrigados a participar, é uma questão voluntária. Professor, mas e aí quem é que faz o licenciamento ambiental no município que não tem Secretaria Municipal do Meio Ambiente ou um instituto, um órgão municipal do meio ambiente? A Secretaria de Estado. Tá? Então, tipo assim, Mato Grosso, quem é que tem? As grandes cidades. Cuiabá, Vargem Grande, Rondonópolis, Barra, Sinop, também tudo tem Secretaria Municipal. Aí você olha, a Corizal, não vai ter. Entendeu? Não vai ter. Então, quem que faz licenciamento ambiental lá? A pessoa está montando um posto de gasolina em Acorizal, ou alguém está fazendo um loteamento de chácaras que precisa de licenciamento ambiental. Vai ser a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Tá? Se tiver vamos supor que seja um loteamento de chácaras. Se for um rio federal, aí quem faz o licenciamento é o IBAMA. Nós vamos ver isso lá na frente. Tá? Aí ele vai dizendo um representante de cada região geográfica do país, porque não pode ser 8 só de um lugar só. Um representante da Associação Nacional dos Municípios de Meio Ambiente, 2 representantes das entidades municipalistas de meio ambiente. É monstruoso o tamanho do plenário. 22 representantes de entidades trabalhadores da sociedade civil. Parece um trem assim lá daqueles países socialistas, né, que é cheio de conselhos, não sei o que lá. Tá? Então, para você tirar um consenso num lugar desse, é a coisa mais difícil do mundo, porque é um monte de pessoas com as formações mais malucas possíveis, com visões totalmente diferentes, e todo mundo se sentindo a última bolachinha do pacote. Né? Então, para sair uma resolução do CONAMA, vai alguns anos. Tá? Eu me apresentei, na verdade. Só mostrando para vocês o tamanho dele. Tá? E é óbvio que eu estou fazendo uma análise crítica. Olha o tamanho. Tá? Olha o tamanho. Tem tudo para não andar. Tem todos os ingredientes da receita para não andar. Eu costumo dizer assim, quando eu falo até na administração ali do instituto, ali o pessoal da direção, são meus amigos ali da reitoria, eu falo, quando você quer resolver, você chama uma pessoa, você está num órgão de gestão, você chama uma pessoa e dá uma ordem, faça isso. Quando você não quer resolver, você chama uma reunião. Pronto. Não vai ter solução, vai ter um monte de gente com dúvida, com insegurança, e o trem não vai para frente.
Então, é estratégia. Aí, isso aqui eu não quero resolver, é polêmico. Monta uma comissão. Pronto. Você está tranquilo, não, tem uma comissão, está estudando, são notáveis, que é de melhor. Bom, órgão central, Secretaria do Meio Ambiente. Função, planejar, coordenar, supervisionar e controlar como órgão federal a política nacional do meio ambiente e diretrizes governamentais. Inclusive, ela que cuida de toda a parte orçamentária e financeira dessa estrutura inteira. Tá? Abaixo dela vem como órgão executor o IBAMA, executar as funções e fazer executar e fazer executar como órgão federal a política e diretrizes governamentais. Tá? Veja que sempre eu estou colocando dentro de parênteses qual é o instrumento legal que criou esse órgão. Setoriais, né, são os que são vinculados à administração federal, né, e que ficam coadjuvantes ao IBAMA. São chamados órgãos setoriais. Aqui que está o ICMBio, entre muitos outros, tá? O Instituto da Biodiversidade Chico Mendes. Seccionais são os que estão nas cidades, nos estados, e os órgãos locais são os que estão nos municípios, tá? Então, aqui que está a previsão legal do ICMBio. Então, por exemplo, quem administra o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães é ICMBio, tá, gente? É uma das competências por ele ser um órgão setorial. Competência do CONAMA. Tá no artigo 8º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é essa lei lá de 81. Estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento ambiental, determinar quando julgar necessária a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, os grandes projetos públicos e privados, tá, gente? Tem um grande consórcio que quer fazer uma ferrovia aí, que vai sair do Atlântico e vai chegar no Pacífico. No trecho do Brasil, o CONAMA pode realizar estudos de viabilidade, ver o melhor traçado, o impacto ambiental, né, os interesses econômicos do país, tem tudo isso aí, tá? Requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim das entidades privadas, as informações indispensáveis para a apreciação dos estudos de impacto ambiental. Então, aí ele chega e pede para esse consórcio que quer fazer essa ferrovia um estudo ambiental. Aí vai para aquele plenário lá que vocês viram. Aí, 100 anos depois, sai o resultado. Tá? É uma realidade, tá, gente? Eu estou fazendo uma crítica, porque no meio acadêmico de nível superior é o local para que a gente reflita sobre isso, porque a nação é de todos nós, e uma nação enxuta e funcionando é bom para todo mundo, tá? Para que todo mundo possa exercer a sua atividade profissional e, com isso, realizar os seus sonhos. Tá? Decidir como última instância administrativa em grau de recurso mediante depósito prévio sobre multas e outras penalidades. Tá? Então, o IBAMA impõe uma multa, você não concorda, você entra com recurso administrativo para o CONAMA, para tentar ou diminuir essa multa ou cancelar essa multa. Óbvio que existe um princípio de direito que todo ato administrativo é passivo de revisão judicial. Apenas um órgão que eu conheço, que foi uma coisa que me surpreendeu, as suas decisões administrativas não podem ser revisadas pelo Poder Judiciário, que é o IFAM. Uma vez nós estávamos estudando uma situação com relação ao Morro da Luz. O IFAM havia dado uma autorização para que o Estado demolisse algumas casas ali naquele miolinho ali entre o Morro da Luz com a Igreja do Rosário. O Ministério Público Federal mandou uma nota recomendatória para o Estado do Mato Grosso dizendo que não era para demolir.
E aí foi pedido um parecer, né, jurídico, e aí ao estudar isso, nós descobrimos que o IPHAN ele foi criado por um decreto-lei de Getúlio Vargas. Né? E nesse decreto-lei que criou o IPHAN diz que as suas decisões não podem ser revisionadas pelo Poder Judiciário. Então, nós respondemos ao Ministério Público Federal dizendo que a demolição lá do negócio das bananas lá estava sendo feita por uma decisão do IPHAN, o IPHAN mandou fazer isso, e a decisão do IPHAN não comporta revisão judicial. Mandamos para ele e a Secretaria de Cidades só não demoliu 2 casas porque tinham nessas 2 casas pessoas que estavam em home care, e aí com certeza nesse caso mais do que justo que eles continuassem na sua casa, né? Aí depois que essas pessoas que estavam muito doentes em home care faleceram, né, já havia sido desapropriado e indenizado as famílias, as casas foram demolidas. Tá? Professor, mas a gente passa lá e vê, não demoliu tudo, mas não tem telhado mais não. Então, aqueles invasores que ficavam lá, não estão mais lá. Professor, Pode falar. desculpa interromper, porque deu um horário aqui. Opa, é verdade. Ô, gente, obrigado. Eu queria ver com o senhor, porque a gente fez um grupo no WhatsApp para discutir algumas coisas, questão de material lá no portal lá do Moodle, questão do trabalho. Se o senhor poderia entrar no grupo para a gente estar discutindo isso e não ficar tomando tempo que dá aula? Com certezamente. Com certezamente. A Patrícia está no grupo, acho que a senhora vai passar aí, que eu ia falar para ela. É isso aqui, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês, é o seguinte, tá? Quando tiver, esse aqui é o meu zap, tá? Eu até prefiro que os alunos, toda a turma minha, eu peço para criar um grupo de WhatsApp e colocar isso aqui, tá? Se tiver algum assunto que é muito urgente, gente, põe lá, o professor ainda não viu, liga para mim, pode ligar, não tem problema nenhum, não. Eu devo ter, sem brincadeira nenhuma, uns 1000 grupos de WhatsApp, tá? Então, às vezes, você manda uma mensagem para mim, entrou 500 logo depois, sumiu, né? Você vê, essa semana passada meu celular estava travando, eu tive que pegar e começar a deletar. Teve grupo que tinha 14 mil mensagens. Imagina se eu li algum. É muita coisa. Mas eu já andei saindo de uns, aí me incluem em outros. E é um monte de grupo dos assuntos mais variados, tudo a nível nacional, alguns a nível internacional. Né? Eu debato muito essa questão jurídica em várias coisas, questão de geopolítica, de defesa, legislação desportiva. Então, aí eu estou nos trem mais maluco, eu não consigo dizer não, tenho essa dificuldade, tá bom? Pessoal, então, pode me incluir sim. Obrigado pela presença de vocês, tá? Logo mais eu vou subir a aula lá na plataforma Moodle, lá no nosso AVA. E aí vou botar um outro fóruzinho semana que vem, que é para estar estimulando vocês, orientando vocês nos seus estudos, ok? Lembrando que o nosso semestre vai terminar nessa unidade, que as outras 2 unidades entrou no RED, tá? Foi aprovado, ok? A unidade 4 e a unidade 5 tá no RED, e aí o que nós vamos fazer a avaliação assim que terminar essa unidade 3, que eu acredito que deve ser ou semana que vem ou mais 1 ou 2 semanas, no máximo, porque as aulas ficaram mais curtas, senão com certeza a gente ia conseguir matar isso em agosto. Aí a gente já vai fazer a nossa provinha. Aí eu vou ver com a Patrícia se vai ser... Tinha que ter uma prova presencial, mas eu acho que vai ser só na plataforma mesmo, mas eu vou esperar a definição do DSCC. Tá? Estou à disposição de vocês, me chame no WhatsApp, para mim é até melhor, porque eu vivo com o celular, tá? Fiquem com Deus, cuidem-se desse coronavírus, mantenham-se
saudáveis, né? E protejam-se do frio. Tá bom? Então, obrigado aí pela presença de todos. E são 9h33, já está no horário. Um abraço.